Olá a todos. Vou fazer agora a correção dos exercícios que foram passados na última aula, na semana passada, e ao mesmo tempo eu já vou fazendo os comentários e fazendo as explicações referentes a esse assunto que foi dado nas aulas de Química, e dentre outros assuntos também foram passados até a questão 7 para que a gente possa fazer os comentários a mais que possam ter ficado faltando ou que tenham sido relacionados em alguma questão que alguém não tenha conseguido resolver. Então vamos para essa primeira questão, que diz assim, ó: a curiosidade natural do ser humano o leva a explorar o ambiente que o cerca, observando, analisando, realizando experiências, procurando saber porquê das coisas. Nesta atividade exploradora e investigativa, ele observa os fenômenos químicos e físicos para conhecer melhor a natureza. Procure reconhecer nas situações cotidianas quais fenômenos envolve. Então é para você escrever aí o F para fenômenos físicos e o Q para fenômenos químicos. Pessoal, só recapitulando, já tinha dito antes, fenômenos físicos são aqueles em que acontece uma transformação da estrutura da substância, não muda a composição da substância. Já um fenômeno químico muda a composição da substância. A gente já tinha também visto a respeito disso. Então, no primeiro item nós temos água fervendo para fazer café. Bom, se a água ferve, ela sai do estado líquido para o estado de vapor, mas não deixa de ser água, não deixa de ser H2O. Então nós temos aí um fenômeno físico. Então, primeiro F. Combustão da gasolina. Combustão é uma queima. Eu já tinha dito, toda queima de substância transforma ela em outra coisa. Combustão é uma reação química, portanto, um fenômeno químico. Letra Q. Funcionamento do motor elétrico do liquidificador. Funcionamento do motor elétrico do liquidificador. O funcionamento do motor elétrico é porque o motor está recebendo eletricidade, que é energia elétrica, e transformando em movimento. Isso não vai transformar nada de substância, é apenas um fenômeno físico, porque é uma transformação de energia. Não é uma transformação de substância, não é uma reação química. Então, letra F. Gordura sendo removida com detergente. Aí sim você tem a questão da gordura reagir com o detergente, com a parte do detergente. Nós temos um fenômeno químico. E por último, o resfriamento de alimentos na geladeira. Se o alimento está resfriando, então ele simplesmente está mudando a temperatura, não vai mudar a composição do alimento. É claro, se não acontecer nada com o alimento, se ele não apodrecer nem nada, ele apenas mudar a temperatura é um fenômeno físico, não muda a composição. Então nós temos F, Q da combustão, aí F de novo, que é o funcionamento do motor, Q da gordura sendo removida e F do resfriamento do alimento. Resposta letra B de bola. Na segunda questão, diz assim: materiais PET, alimentos, roupas, metais, papel podem ser reutilizados. Assim diminuímos o seu consumo e evitamos que acumulem lixo. E esse lixo muitas vezes podem causar sérios problemas ambientais. A gente sabe, a gente estudou alguns problemas ambientais também nas últimas aulas, mesmo que na matéria de biologia. O material que mais demora a se degradar no meio ambiente é o quê? Então ele quer saber qual é o material que mais demora a se degradar. Nós temos aí como opções o papel, a casca de fruta, o alumínio e o vidro. Então, em se tratando de tempo de decomposição, o papel ou a casca de fruta são materiais que são de origem orgânica. O papel se origina da celulose, tirado das plantas, e a casca de fruta é um material orgânico de fácil decomposição. Então, com certeza, eles não vão demorar muito a se degradar. O alumínio já é um metal, então ele já demora bastante para se degradar, pode levar mais de 100 anos.
Mas de todos esses, o material que tem um tempo mais indeterminado de degradação é o vidro, que ele pode levar um tempo realmente absurdo. Ele pode chegar a 1 milhão de anos, então é uma quantidade muito grande, porque o vidro ele é originado da sílica, que é um material que está presente na areia. Então ele é muito mais difícil de ser degradado pela natureza. Então a resposta é a letra D de dado. O vidro é o material que mais vai demorar a se degradar no meio ambiente. A terceira questão fala da sublimação. A sublimação consiste na passagem direta de uma substância do estado sólido para o gasoso. Então, em qual situação nós temos a passagem do estado sólido para o gasoso? Qual desses itens nós podemos escolher? Bom, a resposta de cara vai ser a letra B de bola, porque a naftalina são aquelas bolinhas branquinhas que geralmente coloca na roupa ou para espantar inseto. E a naftalina, aquelas bolinhas vão diminuindo até sumirem com o tempo, porque o sólido vai se transformando em vapor, vai se transformando em vapor, em gás de naftalina, que vai sendo sublimado no ambiente. E o gelo seco, para quem não sabe, é aquele pó branco que é solto em show, em espetáculos, aquela fumaça de show, né? É o gás carbônico, é nada mais nada menos que o gás carbônico congelado, que como ele vira gás rapidamente, não tem nem tempo dele passar pelo estado líquido, ele rapidamente vira um vapor, soltando aquela fumaça típica de fumaça de show, que é o gelo seco. Bom, então a resposta é a letra B. Próxima questão, quarta questão. Ao falarmos que 17 é o número atômico do cloro, é o mesmo que dizer, pessoal, quando falar número atômico está falando da quantidade que representa a identidade de um átomo. Então, o número atômico do cloro é a identidade do átomo de cloro. O que é essa identidade? Indica quantos prótons e elétrons ele tem no elemento neutro. Para quem não sabe, o átomo ele tem prótons e elétrons. Os prótons ficam no núcleo e representam o número atômico. E os elétrons, para equilibrar, porque os prótons são as cargas positivas e os elétrons são as cargas negativas. Os elétrons ficam ao redor do núcleo na mesma quantidade para equilibrar. Então, de cara, corrigindo aí essa questão, a resposta é a letra C. O átomo de cloro possui 17 prótons no núcleo. O número atômico indica o número de prótons, ok? A quinta fala do texto que para a produção de utensílios domésticos, como pratos, panelas, canecas, usam-se porcelana, ferro, alumínio, e existem vários componentes, né? Então o texto ele vai falar mais a forma como no nosso dia a dia nós estamos com várias coisas ao nosso redor. E ele pergunta, no nosso cotidiano encontramos os elementos químicos abaixo. E aí nós precisamos escolher um item que traga apenas elementos químicos. Como é que eu sei o que é um elemento químico? Elemento químico é uma coisa que é formada por apenas um tipo de átomo, um tipo de material, que não é uma mistura de outros materiais. Então, rapidamente eu posso escolher como item a letra A, porque o alumínio é um metal, o ouro é outro metal, o ferro é outro metal e a prata é outro metal. Todos são elementos químicos, nenhum é uma mistura de elementos. A argila não é porque é mistura, plástico não é porque é mistura, porcelana, pedra, granito, nenhum desses. O cobre até seria, né? Mas o item, a resposta é a letra A. Penúltima questão, a sexta, que é para você relacionar, aliás, marcar qual desses itens tratam de uma mistura homogênea. Tá aí um termo para a gente colocar também, mistura homogênea. Se perguntar o que é uma mistura homogênea, pessoal, mistura homogênea é aquela mistura que os seus componentes eles interagem de uma maneira tão bem que eles se dissolvem. É como se você pegar um copo com água e colocar um pouco de sal e misturar. A água vai dissolver o sal. Então, uma mistura homogênea é quando os componentes eles interagem de uma maneira tão intensa que eles se dissolvem um no outro, fazendo com que você não consiga perceber as fases dos componentes.
e eles formam uma coisa só. Então, ele quer saber quais são homogêneos. Gasolina e areia já está errado, porque a areia ela vai para o fundo do recipiente, ela não se dissolve na gasolina. Água e gasolina também está errado, porque a gasolina é mais leve e apolar, ou seja, ela não se dá bem com a água, ela não dissolve com a água. A gasolina fica em cima e a água fica embaixo. Oxigênio e nitrogênio é resposta? Sim, é resposta. Por quê? Porque todos os gases se dissolvem e formam mistura homogênea. Água e sal também é resposta? Também é resposta. Por quê? Porque, como eu falei o exemplo, se botar o sal ele vai ser dissolvido pela água. E por último, água e álcool. Se você misturar água e álcool, você não vai ver diferença entre eles. Vão formar uma fase só. Portanto, mistura homogênea. Resposta letra A, 3, 4 e 5. E finalmente, vamos para a última questão, que é a questão 7, que ele pede para você considerar esses componentes sólido, líquido e gasoso. Ele mostra aí 3 estruturas, veja que interessante, no estado sólido, que é a primeira imagem, cada pontinho azul, cada bolinha azul dessa é uma molécula da substância, elas estão bem organizadas e ligadas entre si. Já no estado líquido, elas até estão próximas, mas elas já não estão mais tão organizadas como antes. E no estado gasoso, elas estão totalmente separadas, ou seja, elas não têm mais aquelas ligações, aquelas barrinhas que tinham no estado sólido, e elas agora estão desorganizadas, andando aleatoriamente para um lado e para o outro. Então a gente vai marcar o item correto. Item A. No modelo 1 ocorre menor arrumação molecular. Na verdade, no modelo 1 ocorre uma maior arrumação. Então está errado esse item porque fala a palavra menor. No modelo 2 ocorre maior absorção de calor que no modelo 1. No modelo 2 ocorre maior absorção de calor. Vamos guardar essa informação. Vamos para o item C. No modelo 3 ocorre maior coesão molecular. Se você tiver dúvida do que essa palavra coesão significa, a ligação entre as moléculas. E está errado esse item, porque não tem muita ligação entre as moléculas nesse modelo 3. Elas estão mais separadas. E o item D, o vapor de água está em estado menos energético. Esse item também está errado, porque o estado 3, que é o vapor de água, que é o estado gasoso, é o mais energético, porque ele recebeu mais energia para a água virar gás, vapor. A resposta é a letra B, que eu pedi para guardar. A explicação dela é por que tem maior absorção. Porque é óbvio que para passar do estado 1, que é o sólido, para o estado 2, que é o líquido, você precisa aquecer a água. Então, ela vai ter que ganhar mais calor, absorver mais energia. Por isso que a resposta é a letra B. Ok? Bom, essa foi a correção das 7 primeiras questões referentes ao conteúdo. E todas não são tão difíceis, mas tem alguns assuntos bem interessantes que deu pra gente fazer essa discussão. A gente se vê na próxima, então. Até mais.